Bom dia, pessoas livres. Aqui estou eu com a nossa leitura de hoje, Este Mundo Perfeito. Ontem eu achei que ela aconteceria, mas eu preferi dar início à nova playlist Ácidos Alcálidos 101 e Fahrenheit 451. Mas hoje estou aqui para cumprir o nosso Este Mundo Perfeito. Na última leitura, aquela que eu fiz na viatura Rimas, né, nós paramos no momento em que o Ken questiona sobre a quantidade instilada quando um membro, né, do mundo dele, do mundo do Unicom, completa 62 anos de idade. Então, qual é a quantidade de veneno que é inoculada para que as pessoas não continuem a avançar em sua vida? E vamos ver, né, o que é que o Ray responde, né? Se ele sabe ou não sabe a quantidade de química que é instilada para que as pessoas não continuem sua vida. E seguir na leitura, né? Muito bem, vamos lá. Não. Os tratamentos são formulados por impulsos que passam diretamente do Uni aos aparelhos e não há maneira de controlá-los. Eu posso perguntar à Uni, naturalmente, em que consiste ou vai consistir um determinado tratamento. Mas se isso que você está dizendo é verdade, sorriu, ele me responderá com uma mentira, não é? Quem respirou fundo. Sim, admitiu. E quando um membro morre, perguntou Lilás, os sintomas são de velhice? Eles são os que me ensinaram como sendo de velhice, frisou o rei. Podem muito bem ser sintomas de algo completamente diferente. Eles estão discutindo, né, esse jogo que o Unicomp faz com as pessoas na medida em que controla as suas vidas, né? Controla não só as suas vidas, mas a sua morte, as suas doenças. E eu até na nossa leitura anterior nos questionei, né? Será que nós também somos controlados a esse ponto? Né? Porque tomamos tantos remédios, por que chegamos aos 50 anos com caixas e caixas de remédios? Esses remédios precisam mesmo ser instilados, né? Até quanto somos educados na escola a cuidarmos de nós para sermos pessoas saudáveis? Bom, eles são os que me ensinaram como sendo de velhice, frisou o rei. Podem muito bem ser sintomas de algo completamente diferente. Olhou para quem? Você não encontrou nenhum livro de medicina nessa língua? Não, no francês, né? Que ele está aprendendo a ler. Não. Ray tirou o isqueiro do bolso e abriu-o com o polegar. É possível, disse, perfeitamente possível. Nunca me passou pela ideia. Os membros vivem até os 62. Costumava ser menos, algum dia será mais. Temos 2 olhos, 2 orelhas, um nariz, fatos estabelecidos. Acendeu o isqueiro e aproximou a chama do cachimbo. Tem que ser verdade, afirmou Lilás. É a consequência lógica final do pensamento de Wood e de Way. Controle a vida de todo mundo e com o correr do tempo estará controlando a morte de todo mundo. Nossa! Controle a vida de todo mundo e com o correr do tempo estará controlando a morte de todo mundo. Esse é um pensamento muito forte.
muito forte mesmo. Algo a ficar conosco como forma de reflexão dos moldes que nos são postos a seguir em nossas vidas. Mas continuemos. É medonho, exclamou o Pardal. Ainda bem que Leopardo não está aqui. Já imaginaram como ele se sentiria? Não somente Cochicho, como ele mesmo, qualquer dia destes. Não lhe podemos dizer nada, deixem que pense que vai acontecer naturalmente. Floco de Neve lançou um olhar lúgubre sobre Ken. Para que você teve de nos contar? Perguntou ela. Para que pudéssemos experimentar um tipo de tristeza alegre, respondeu o rei. Ou era um tipo de alegria triste? Ken. Julguei que vocês gostariam de saber, disse Ken. Por quê? Retrucou o Floco de Neve. O que podemos fazer? Reclamar aos nossos conselheiros? Essa discussão aqui, né? A gente pode pensar o seguinte, eu estou pensando assim, né? Se antes o Ken vivia enganado no seu habitat convencional, né, junto às atividades com o Unicomp e as pessoas que ele conhecia, os seus pais, o seu avô. Aliás, o seu avô não, né? Papai Jean tem uma particularidade que é não enganar ninguém. Agora que ele se afastou dessa manipulação do Unicomp, há uma certa manipulação no grupo, né? O grupo nos parece que ele queria mais uma diversão e uma fuga do mundo real, mas não um aprofundamento dele. E o nosso personagem principal, o Ken, ele está buscando um aprofundamento dessa sua existência. Questionar a morte. Questionar a morte e pensar por que eles morrem tão fácil e tão cedo. Quem protagoniza ou quem estabelece a sua morte? A literatura do Ira Levin nos provoca a pensar sobre a morte. E isso é importante, visto que em nosso mundo, né, na nossa existência real, concreta, cotidiana, eu não queria dizer isso, mas há muita manipulação dos nossos jogos saudáveis. E nós temos que ficar atentos a isso. Muito bem. Vou explicar uma coisa que a gente pode fazer, disse Ken. Começar a recrutar mais membros para este grupo. Sim, aplaudiu Lilás. E onde encontrá-los? Perguntou o rei. Nós não podemos simplesmente pegar qualquer Cal ou Maria na rua, você sabe. Vai querer convencer-me de que no seu trabalho não há meio de obter uma cópia da lista de membros locais que possuem tendências anormais? Retrucou Ken. Sem dar um bom pretexto à Uni? Não há, afirmou o rei. Um passo em falso, irmão, e os médicos estarão me examinando. O que também significa, já que estamos falando nisso, que reexaminariam você. Há outros anormais por aí, disse Pardal. Alguém ainda escrevendo abaixo nos fundos dos prédios. Precisamos achar um meio para que eles nos descubram, sugeriu Ken. Uma espécie de sinal. E aí? Perguntou o rei. O que faremos quando formos 20 ou 30? Pedir uma visita em grupo e explodir Uni em pedaços? Já tive essa ideia, disse Ken. Ken? Exclamou Floco de Neve. Lilás ficou olhando para ele. Antes de mais nada, objetou o rei com um sorriso. Ele é inexpugnável. E em segundo lugar, quase todos nós já estivemos lá,
de maneira que não nos concederiam outra visita? Ou será que iríamos a pé daqui até El-R? E o que faríamos com o mundo depois que tudo ficasse descontrolado? As fábricas paradas, os carros espatifados e os carrilhões sem funcionar? Imitar o pessoal da pré-U e refazer uma oração? E rezar uma oração? Se pudéssemos encontrar membros que conhecessem a teoria dos computadores e micro-ondas, disse quem? Membros que conhecessem UNI, talvez desse para descobrir um jeito de mudar o funcionamento dele. Se pudéssemos descobrir esses membros, replicou ele, se pudéssemos recrutá-los, se pudéssemos chegar a El-R, num abrir e fechar de olhos, não vê o que você está pedindo? O impossível, simplesmente. Foi por isso que eu o aconselhei a não perder tempo com esses livros. Nós não podemos fazer nada sobre coisa alguma. Isso aqui é o mundo de Uni. Quando será que você há de meter isso na cabeça? Foi-lhe entregue há 50 anos, e ele executará o serviço de que foi incumbido, disseminando a maldita família por todo esse universo filho da luta. E nós faremos o nosso serviço, inclusive morrendo aos 62 anos, sem nunca deixar a liberdade que podemos almejar. Um cachimbo, algumas piadas, um pouco de foda a mais, não percamos o que conseguimos, tá bom? A acomodação é um perigo em qualquer circunstância, seja no mundo controlado pelo Unicomp, seja no mundo de pequenas migalhas, como fumar, contar piada e fuder. Por isso é que nós não podemos nos acomodar, não podemos nos deixar enganar, né? Temos que refletir durante toda a nossa vida, para que a nossa vida tenha sentido. Porque senão o sentido que é dado à nossa vida é dado somente por aqueles que nos controlam. Essa é a razão da gente ler o que nós estamos lendo, da gente ler as coisas que ainda não foram lidas, da gente continuar estudando, né? Não se estuda para se manter no controle tal e qual nos é apresentado a vida. Nós lemos porque nós não queremos nos manter sob o controle dos outros, né? Sob o controle daqueles que nos dizem o que é bom, o que é certo, né? Porque senão nós vamos fazer o quê? Repetir ações meramente criadas para que a gente siga a vida tal e qual os que detêm o poder, os que detêm as coisas máximas da vida, os que detêm todas as proteções de saúde, né, todas as proteções alimentares, todas as proteções que nós achamos belas e que nós, às vezes, dizemos, nós nunca conseguiremos isso. Nós nunca conseguiremos isso porque nós nos permitimos viver controlados. E quem nos tira desse controle? A possibilidade de pensar, a possibilidade de ler, a possibilidade de unirmos o pensamento em outras direções. Por que nós nos satisfazemos em ouvir notícias sobre medicamentos milagrosos, extremamente eficazes, sobre doenças, e nós nunca, enquanto homens e mulheres controladas, nunca alcançamos esses medicamentos? Porque quem desfruta desses medicamentos são as pessoas que detêm o poder. Nós, pobres, as mulheres e os homens mais pobres do que nós, né? Os milhões que perambulam por aí, né? Perambulam tentando sobreviver dia após dia, trabalhando 10, 16, 20 horas. Os que não conseguem trabalhar, mas vivem pelas ruas catando restos de tudo, né? De comida, vestimenta. Essa semana eu postei um short
né, falando dos 23 bilhões de reais que no nosso país, o Brasil, né, se a gente fosse reunir esses valores que são gastos em tecnologia em todos os lugares do mundo, não sei a quanto nós chegaríamos. Mas só no Brasil, né, uma notícia como essa, precisar gastar entre 2024 e 2028 23 bilhões, sendo que eu dei uma olhada a respeito de onde esses 23 bilhões vai ser aplicado, né? Que é num supercomputador colocado numa cidade brasileira, no estado do Rio de Janeiro, chamada Petrópolis. E que em 2015 já foi gasto 5 bilhões de reais num supercomputador que já existe lá para controlar as questões climáticas, né? Porque a cidade sempre vive fenômenos meteorológicos extremamente delicados, extremamente desastrosos, né? Mas que têm consequências criadas pelo próprio homem, né? Criadas pelo próprio conhecimento. Mas se justifica ter um supercomputador desse para controlar o clima. Muito bem. E agora, né, 4 anos, 2024, 2028, gastar 23 bilhões. E aí eu fiz o short dizendo, né, reivindicando, por que não gastamos esse dinheiro com aquilo que é mais grave no nosso mundo, no nosso país, o Brasil, né, excluindo os outros países, que têm as suas outras dificuldades, que também são semelhantes à nossa, em muitos casos. Com alimentação, com educação, com lazer, com saúde, com 4 ou 5 ou 7 questões que são muito delicadas, muito nevrálgicas, muito urgentes no nosso mundo, no nosso Brasil, já que nós temos tantas pessoas que vivem perambulando ou no mundo do trabalho, ou no mundo do não fazer nada porque não tem o que fazer, mas nós priorizamos a criação do mundo que se apresenta aqui no nosso livro Este Mundo Perfeito, no mundo do Unicomp. Os supercomputadores brasileiros ou mundiais são Unicomps, né? São modos de controlar a nossa vida mais e mais e mais e mais, né? A tal da sociedade do controle de alguns sociólogos e filósofos, a tal da sociedade da performance apresentada pelo filósofo que eu estudo, Jean-François Lyotard, ela já existe, ela faz parte do nosso cotidiano, ela dita os modos e as regras que nós temos que seguir dia após dia, e nós aplaudimos, nós vivemos para ela, né? Nós vivemos em rede, né? Eu estou aqui nessa rede Preu, né? Nessa rede indígena, mas a rede que querem que nós nos deitemos cotidianamente são as redes computacionais. Não para ler, não para discutir, não para debater contra ela, mas para aceitá-la e para fazê-la com que ela ordene, gere e organize a nossa vida aos moldes que ela deseja. Em Fahrenheit 451, em este mundo perfeito, as coisas estão ficando cada vez mais delicadas. Vamos cada vez mais devagar, prestemos mais e mais atenção e coloquemos como prioridade para a nossa reflexão ficarmos atentos a essas questões que o nosso livro, felizmente, nos chama a atenção para esses momentos. Certo, pessoal? Eu vou parar por aqui por conta do tempo, para não nos alongarmos mais. Hoje é domingo, né? Todo mundo tem aí atividades extras e proveitosas, né? E muito importantes, que é esse nosso descanso. Espero que vocês estejam também tentando fazer isso. É muito emocionante, é muito importante, né? Pensarmos essas coisas que nós estamos pensando agora.
Pensem nisso dia após dia. É uma forma de nos libertarmos das amarras reais que nos prendem ao mundo irreal, ao mundo ilusório. Quase um mito da caverna. Um dia desse vale a pena falar dele aqui. E é isso. Por favor, a velha história, curtam, compartilhem, se inscrevam, me ajudem a sobreviver também. Tá, pessoal? Grande abraço, feliz de estar com vocês esses 20 minutos. Tchau, um grande abraço.